Finalmente, olha só, continuando. Agora, a gente vai brincar um pouco do Zoom, tá? Vai trabalhar com isso. E basicamente essa ideia é muito simples, né? Se a gente ver assim, explodir uma tela como então, olha só. Agora vai mais de 16. Não, é porque ela está com a dimensão dela travada em relação aos valores, obrigado. Mas tudo bem, não tem problema, assim dá para ver. Essa tela aí é uma tela muito simples, tá? Certo? Na verdade, é basicamente trabalhar com essa ideia de zoom, tranquilo? Então a gente pode alterar aqui. Todas essas telas estão lá também, eu falei isso. Beleza? Então a gente pode alterar aqui o valor de H, beleza? É claro que a gente poderia dar o zoom simplesmente na lupinha, tá? Mas é porque essa tela eu preparei para dar o zoom de forma mais controlada, de forma para entender assim, numericamente também o que está acontecendo, beleza, pessoal? Então a gente tem um gráfico muito simples que a gente pode escolher, né? Essa tela é toda feita para isso. Você pode escolher a função, o valor de x0 ali. E aquele A igual a 2 eu vou explicar o que é, tá? Beleza? Mas você pode escolher a função, o ponto, que é o x0 que está aqui, você pode mudar aquele x0 e uma vez feito isso, e dando um zoom controlando o valor de H. Esse H é o delta x. Tranquilo, pessoal? Certo? E aí eu vou observando e essa ideia, né? Acho que a função, o gráfico da função vai ficando parecido com uma reta. Beleza? Eu poderia continuar dando zoom, enfim, para observar que ele vai ficando cada vez mais parecido com uma reta. Beleza? Então isso, como eu estava dizendo no intervalo, é para perceber essa ideia de taxa de variação local, que pode ser interpretada geometricamente como uma inclinação local, né? Como a função não é uma reta, tem uma inclinação diferente em cada ponto. Então a ideia é essa, beleza? Aí eu posso mudar aqui o valor do ponto, aí eu mudei para o ponto x igual a 2, tranquilo? Tá? Para perceber isso que eu acabei de falar.
Aí eu vou dar novamente no ponto x igual a 2. Então, a ideia é perceber que no ponto x0 igual a 2, a função é localmente mais inclinada, o gráfico é localmente mais inclinado do que ele é no ponto x0 igual a 1. Tá? Então, a ideia é introduzir derivada a partir daí. Tá? A gente pode falar que existe uma grandeza que pode ser percebida geometricamente, que é inclinação local do gráfico. Em cada ponto tem uma inclinação diferente. E a derivada, ela surge como um número que representa, aí a gente, se tivesse dando aumento de cálculo 1, ele teria a partir disso toda uma construção para chegar então naquela definição de derivada. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez sentido isso? Tá? E aí agora a gente pode desenhar a reta tangente. Então a ideia é que a reta tangente venha só depois disso. Tá? E eu acho que isso faz uma diferença conceitual importante, tá? Pelo seguinte. Deixa eu mudar um ponto aqui para ficar melhor de ver o gráfico. Porque agora eu posso botar. Esse A igual a 2 é uma inclinação que eu escolho. Tá certo? Beleza? Então, vou voltar para o fundo. Tranquilo? Então, esse A igual a 2 aqui é a inclinação de uma reta que passa por esse ponto. Então, a ideia, tipo assim, lá na aula de cálculo mesmo, é num primeiro momento ir explorando isso, tipo assim, de tentativa e erro mesmo. Tranquilo? Tá? Então, eu vou exibir essa reta aqui, ó. Beleza, pessoal? Tá? Esse azul que apareceu ali é a reta que passa por aquele ponto x0, y0 e tem inclinação A igual a 2. Esse A igual a 2, eu já sei de antemão, né, que é o valor da derivada. Porque a curva é 2x no ponto x0 igual a 1, então a derivada é 2. Então eu já sei de antemão que 2 é o que vai dar certo, tá? Beleza? Mas a ideia da turma é explorar, no primeiro momento, chutando mesmo, qual é o valor que vai dar certo ali, beleza? E eu posso, inclusive, dar mais um pouco de zoom, que é legal. Tranquilo? Agora eu estou com delta x de 1 centésimo e a gente vê que a curva fica muito parecida com a reta. Tá legal? Aí agora eu posso brincar de mudar esse A igual a 2 aqui. Tranquilo? Certo? Então, esse A, ele muda a inclinação da reta. O ponto por onde a reta passa, que é o x0 e y0, está fixado nessa tela ali. Tranquilo? Beleza? E aí, então, repara, agora quando eu mudei a inclinação, eu continuo com uma reta que está muito próxima da curva, mas aquela anterior estava aproximando melhor a curva. Tá beleza, pessoal? Isso eu percebo no zoom. Tranquilo? Tá? Então eu vou voltar para aquele valor da inclinação que aproxima melhor a curva. Tranquilo? Então, olhando nessa janela ampliada, eu percebo que a curva se confunde com essa reta. Tá? Beleza, pessoal? Tá? E agora eu vou dar zoom out. Beleza? E aí, dando zoom out, eu posso perceber que essa aproximação, a reta sendo aproximada pela curva, ela só se verifica localmente. Tranquilo? Tá? Então ela se verifica aqui na vizinha daquele ponto. Mas quando eu dou zoom out, ela se distancia. Beleza, pessoal? Tá? Então tem algumas observações conceituais importantes sobre essa experiência. Certo? A primeira delas é o seguinte: pode parecer uma coisa muito sutil
mas eu acho que conceitualmente e assim, pedagogicamente faz muita diferença, tá? Que nessa proposta de abordagem, a reta, essa reta em azul, que é aquela que a gente chama de reta tangente, ela aparece depois, tranquilo? Certo? Quando a gente fala nas abordagens convencionais de cálculo 1, a reta tangente aparece logo de cara, tá tranquilo? Certo? Então, nessa abordagem convencional, onde a reta tangente aparece logo de cara, a derivada é apresentada como a inclinação de uma reta que é tangente à curva. Tá beleza? E aí tem todos aqueles problemas que eu falei no começo. O que é tangência, etc, etc. Como é que você... Quer dizer, a derivada, ela é apresentada como ela é introduzida como uma propriedade da reta, que é tangente à curva. Mas como é que a gente amarra isso conceitualmente? O que é tangência? Tranquilo, pessoal? Nessa abordagem aqui, a derivada é apresentada como uma propriedade da curva. Então, o que é a derivada? A derivada é uma grandeza que expressa o quão a curva é inclinada em cada ponto. Tá? E que vem dessa percepção de taxa de variação média, taxa de variação instantânea e inclinação local. Beleza, pessoal? E aí, nessa abordagem, a reta aparece no final. Então, a reta, que é a reta tangente, é simplesmente uma representação geométrica dessa propriedade que é inerente à curva, que é inerente à função, ao gráfico. Beleza? Então, a taxa de variação instantânea ou a inclinação local é uma propriedade local do gráfico, certo? E é isso que eu vou chamar de derivada. Beleza, pessoal? Fez sentido perceber a diferença entre essas duas abordagens? Conceitualmente e pedagogicamente? Tranquilo? Fez sentido mesmo isso? Então, eu acho que essa é uma diferença sutil, mas que ela pode ter um efeito assim, na aprendizagem muito significativo. Tá? Fez sentido? Sim. Desse jeito, a reta tangente é meio inevitável, né? No final, ela se manifesta assim, mas... Então, justamente, quando eu falei no começo, a minha crítica àquela frase, que a derivada da inclinação reta, não é para não usar essa frase, é como você usa. Sim. Entendeu? Então, nessa abordagem que eu estou defendendo, a derivada não é apresentada por meio dessa reta, dessa frase, ela vem no final. Sim. A derivada expande essa ideia, né? Uma expansão da ideia. Isso. Beleza, pessoal? Certo? Tá. Bom, e uma outra observação conceitual importante sobre essa experiência é aquela de você ir que essa tela eu uso mesmo quando eu botar o ponto, tá? Então, aquelas anteriores não, foi só uma trabalhar com você. Agora essa aqui, a ideia, a partir dessa tela a gente chega nessa tela a partir do que eu discuti antes, de inclinação local, etc. Aí essa tela nos vai me levar a isso aqui, melhor aproximação linear local, tá? Então a ideia dessa tela é explorando tipo de chute, tentativa e erro mesmo, tipo eu coloco igual a 2. Se eu botar 2,1 já não fica tão bom como 2, entendeu? Beleza? Tranquilo? Então chegar numa ideia de qual existe uma reta que aproxima a curva melhor que qualquer outra. Tranquilo? Então, a reta tangente que expressa a inclinação local, ela é também a reta que mais se parece com a curva na vizinhança daquele ponto em relação a todas as retas que passam por aquele ponto. Então, dentre todas as retas que passam por aquele ponto e as inclinações possíveis, a que mais se parece com a curva é a reta tangente. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? E isso que eu quero discutir um pouco mais aqui agora,
desenvolvendo essa ideia de melhor aproximação linear local. Tranquilo? Certo? Tá fazendo sentido até agora? Tá? Beleza. Aí eu quero só abrir um parênteses agora, nesse momento, falando um pouco de cálculo 1, tá? A gente vai abrir um parênteses, eu quero falar de algumas questões pedagógicas também sobre isso aqui, tá? E aí eu já vou voltar para retomar o fio da meada daqui a pouco, falando de melhor aproximação linear local. Beleza, pessoal? Trabalhar com isso aqui, com essa ideia de zoom, tem uma dificuldade também, tá? Que é uma dificuldade de natureza não conceitual, mas pedagógica mesmo, certo? Que essa dificuldade vem da minha experiência, dando aulas de alguma coisa que eu percebi, que é o seguinte: muitos alunos podem ter dificuldade em entender, assim, se confundir, se perder, com a seguinte ideia, de que quando faz sentido isso, com uma dificuldade, quando você muda a janela gráfica, o gráfico muda de aparência. Então, aquilo que eu vi, que eu olhei ali quando eu dei zoom, não é outro gráfico, é o gráfico da mesma função observado de outra escala, né? Em outra escala, digamos assim. Beleza? Ao longo da minha experiência, eu percebia muito falas que eram assim: ah, mas agora não é mais aquela função, é outra função, que tipo assim, essa é uma função de segundo grau. Então, acho que os alunos estão muito acostumados a ver aquela cara de função de segundo grau, que é aquele desenho convencional de uma parábola, beleza? Então, isso é uma dificuldade também. Então, isso é um trabalho específico, tá? É um trabalho de explorar que a cara que o gráfico aparece depende da janela gráfica que eu estou olhando, ou, em outras palavras, depende da escala dos eixos. Você acha que isso acontece por causa do corte seco que você deu? Ou você acha que se fosse uma transição mais suave, tipo cinema, você usa um alt meio, pode ser, a câmera se afastando, o cara vê a coisa aumentando assim? Você acha que isso ia? Então, o problema é cinematográfico, né? Acho que dá para colocar controle deslizante aí, né? Se colocar um controle deslizante nesse H, talvez o zoom seja mais gradual. Coisa assim, né? dá para fazer isso. Tu aperta para animar e fala, ele voltando. É como se estivesse simulando o movimento da câmera mesmo que se afasta, né? Uma coisa assim, o cara talvez não seja. Não, eu acho que isso ajudaria, sim, com certeza. É um corte seco mesmo, né? Assim. E eu já vi muito assim, tipo, mudou, agora é outra coisa, entendeu? Agora é outra função, beleza? Então, isso com certeza. Mas uma coisa que eu faço para algum antes de chegar nisso aí, trabalhar isso com outros exemplos, beleza? Tá? Então, por exemplo, um exemplo que eu vou fazer rapidamente aqui, o que eu acho legal é o seguinte. Eu vou aqui fechar isso aqui. Calma aí. Vou abrir essa tela aqui no gráfico mágico, tá? Posso apagar aqui, tá? Eu vou botar essa função aqui. Essas duas funções aqui. Tranquilo? Então, aí no PowerPoint tem até outros exemplos disso que eu vou falar, tá? Mas o que eu quero dizer, para só, a experiência que eu vou fazer agora, por isso que eu falei que eu estou abrindo parênteses, tá? Não tem nada a ver com a derivada, beleza? Eu vou trabalhar, são exemplos que eu uso em cálculo 1 para trabalhar com essa ideia de que dependendo da janela gráfica, o gráfico pode ter uma cara completamente diferente. Tranquilo? Certo?
certo? Mas no caso, não tem nada a ver com derivada, porque esse exemplo especificamente, eu não vou trabalhar com aproximação, eu não vou trabalhar com telescópio, com microscópio, eu vou trabalhar com telescópio aqui, tranquilo? Então não vou olhar de perto, vou olhar de longe, tá legal? Beleza? Então, vamos colocar essas duas funções aqui, ó. A gente sabe, se vocês lembram disso, que quando x tende a infinito, ambas tendem a infinito. Tá de boa? Certo? A gente pode fazer essa conta de várias maneiras, tranquilo? Pode dividir em cima e embaixo por x, por exemplo. Então, eu posso observar, por exemplo, que isso aqui fica igual a isso aqui, tranquilo? Quando eu divido em cima e embaixo por x, beleza? Alguma dúvida? Tá? Então, quando x tende a infinito, isso aqui tende a zero, então isso aqui tende a infinito. Tranquilo, pessoal? Certo? E isso aqui, a mesma coisa. Se eu dividir em cima e embaixo por x, eu vou ter isso aqui, tranquilo? E eu vou chegar à conclusão que isso aqui tende a infinito. Tá de boa isso? Alguma dúvida? Certo? Só que a experiência que eu vou fazer com o zoom out aqui para vocês é o seguinte: eu vou mostrar para vocês que, embora essa função f e essa função g ambas tendem a infinito, tendam a infinito, quando x tende a infinito, elas tendem a infinito de formas muito diferentes. Tá? Então, vou colocar essa aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Coloquei aquela lá, tá? Aí, eu vou dar agora zoom out. Tranquilo? Certo? Eu vou dar zoom out. Aí, eu vou observar que agora eu estou com valores muito grandes de x, tá? Beleza? Aqui está x de muito grande, não, grande. Está de menos 500 a 500. Beleza? Então, olhando de longe, aquela função se parece com uma reta. Beleza? Na verdade, é porque essa função ela tem uma síntese inclinada. E essa síntese inclinada que eu estou visualizando ali, tá legal? Beleza, pessoal? Mas eu vou fazer umas contas. Agora, vamos voltar aqui. O gráfico dela é assim: eu posso ver uma síntese vertical ali, no x igual a 1, que ela vem já mais infinito pela direita, menos infinito pela esquerda, tranquilo? Tá? Aí agora eu vou botar essa outra. x3 sobre x mais 1, que é essa que apareceu em vermelho, que é de baixo, a G. Beleza? Agora eu vou dar zoom out de novo. Olha só. Se vocês observarem, ela dá zoom out controlando os valores de x e y. Bom, vocês podem observar que essa função f, que o gráfico está em preto, ela parece uma reta. A função, olhando de longe, tá? A função g, que o gráfico está em vermelho, ela parece uma parábola, olhando de longe, concorda? Beleza, pessoal? Tá? Posso até botar uma janela.
apareça até melhor, tá? Aí essa vermelha ali, ela tá bem parecida com uma parábola, tá vendo? Tranquilo? Certo? E por que isso acontece? Eu posso pensar, outra maneira de pensar nisso aqui é a seguinte: quando eu faço x tender a infinito, eu quero tomar valores muito grandes de x, tranquilo? Tomar valores de x cada vez maiores. Se a gente observar a fórmula dessa função, repara que isso que eu estou falando agora não tem nada a ver com derivada, tá? É um parênteses, estou falando de limite infinito, tá? Mas é outra maneira de falar de limite, também não se fala assim em cálculo 1. Eu posso observar o seguinte: se eu olhar para a fórmula dessa função, eu estou aumentando x, tranquilo? Quando eu estou aumentando x, esse 1 que está aqui, ele fica parado. O x está aumentando e o 1 está parado, tranquilo? Então, quanto maior os valores de x, mais irrelevante esse 1 fica, tranquilo? Beleza? Porque uma coisa, por exemplo, olha x menos 1, tranquilo? Uma coisa é você falar x menos 1 quando x é igual a 10. Quando x é igual a 10, x menos 1 é 9. Mas quando x é igual a 1 bilhão, x menos 1 é praticamente 1 bilhão também, claro. Certo? Então, conforme os valores vão ficando grandes, esse 1 aqui vai ficando cada vez mais desprezível. Beleza? Então, para valores grandes de x, isso aqui fica muito próximo de x2 sobre x, concorda? Beleza? E isso aqui fica muito próximo de x3 sobre x. Beleza? Tranquilo? Então, moral da história: embora tanto f como g tendam a infinito, f tende a infinito com uma taxa linear, uma taxa de ordem linear, digamos assim, e g tende a infinito com uma taxa de ordem quadrática. Tá legal? E essa diferença da forma como elas tendem a infinito, eu visualizo graficamente ali. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Isso também é uma coisa que eu acho que dá mais sentido à ideia de limite, tá? Quer dizer, é uma forma mais qualitativa de você pensar em limite do que simplesmente aqueles macetes horrorosos de multiplicar em cima e embaixo por coisas. Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Mas em cálculo 1, eu entendo isso também como uma preparação para essa abordagem de derivada sobre a qual eu acabei de falar. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Outro exemplo legal disso também, que eu acho, é essa função aí, ó, que é beleza? Raiz quadrada de x2 mais 1, que é um ramo de hipérbole, tranquilo? Então, para valores grandes de x, mesma coisa, esse 1 vai ficar desprezível, e isso aí vai ficar parecido com o quê? Com raiz quadrada de x ao quadrado, não, que é módulo de x. Deixa eu ver se é raiz quadrada de x ao quadrado. Então, se eu der zoom out aqui, eu visualizo esse negócio aí também. Olha lá, viu? Certo? Isso é legal também, porque isso também, da mesma forma que os exemplos anteriores, isso dá uma visão mais qualitativa para o comportamento assintótico da função. O que é o comportamento assintótico? É quando tem infinito. Beleza? Então, às vezes as pessoas pensam assim, uma hipérbole são duas parábolas. Não é verdade isso. Assim. Uma hipérbole tem um
comportamento muito diferente da parábola. Porque a hipérbole, como a gente está vendo ali, ela tem as síntese inclinada, e a parábola não. A parábola, se eu vou olhar de longe, ela continua sendo uma parábola. Ela continua tendo a cara de uma parábola, ela vai ficar só mais fechadinha, mas ela continua tendo a cara de uma parábola. E uma hipérbole, ela vai ter a cara de retas, quando eu olho para longe. Beleza, pessoal? Certo? Isso acontece porque, olhando para as equações, se eu olhar uma parábola, beleza? Certo? As duas variáveis se relacionam, sendo que uma está elevada ao quadrado e a outra não está. Então isso significa que y poderia ser uma parábola completa para qualquer parábola. Isso significa que y varia, ou seja, y cresce com uma taxa quadrática em relação a x. Beleza? Então y cresce mais rápido que x. Então elas não têm uma variação equilibrada. Tranquilo? Já numa hipérbole, eu vou ter, por exemplo, x2 menos y2 igual a 1. Quando eu aumento os valores das variáveis, as taxas delas são equilibradas. Tranquilo? Certo? Que as duas são elevadas ao quadrado. Então, por isso que o comportamento de uma hipérbole é qualitativamente diferente do comportamento de uma parábola. Tem sentido isso? Tranquilo? Vocês já tinham se tocado disso? Então é legal, né? Beleza, pessoal? Tem muito cedo que a gente pode fazer assim, tá? Algum comentário? Tá de boa? Tá. Então agora vamos fechar um parênteses e vamos voltar para falar disso aqui, tá? Taxa de variação, ou melhor aproximação linear local. Beleza, pessoal? Certo? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Posso apagar tudo, né? Posso apagar tudo. Vou tirar a contribuição. Tá. Olha só. Então, voltando aqui, então agora, só para a gente se situar, eu quero discutir agora essa ideia que a gente viu ali naquela tela do Zoom, né, que a gente botou A igual a 2 igual a A igual a 2 igual a 1. Né? Então, a gente percebeu que uma reta ficava muito mais parecida com a curva do que a outra. Tá? Então eu quero explorar matematicamente essa ideia. O que isso significa dizer que aquela reta é a melhor aproximação, ou seja, qual é o sentido desse melhor. Tá? É precisamente isso que eu quero dizer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos para isso lembrar da definição de derivada. Tranquilo? Certo? Que eu vou aquela definição de derivada convencional, tá? Então, esse A que eu escrevi aí, que é a inclinação da reta, é o f' de x0, nessa definição. Tá de boa isso aí, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, retomando o fio da meada, eu chego nisso aqui a partir daquela ideia de taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Tranquilo? Tá? Então a taxa de variação instantânea é quando eu pego aquela variação média e esse limite ele pode ser interpretado como um zoom. Tá? Então, nesse sentido que expressa a inclinação local da curva. Então é assim que eu chego nessa forma, nessa definição. Tranquilo, pessoal? Tá? Bom, agora a gente vai manipular um pouco algebricamente essa definição, beleza? Então,
eu vou primeiro passar o A para o outro lado. Tá legal? Então eu vou chegar isso aqui. Beleza, pessoal? Tá? Então, reparem só, isso que está escrito aqui embaixo é equivalente ao que está escrito em cima. Tá de boa? Certo? Tá? Bom, agora eu vou fazer mais uma manipulação, eu vou igualar esses denominadores. Tá beleza? Então eu vou ter isso aqui, ó. Beleza? Certo? E aí, eu vou escrever isso assim. Certo? Alguma dúvida? Tá? Então repara só, isso que está escrito aqui é equivalente a isso aqui, tá? Então isso aqui também pode ser, também é a definição derivada, simplesmente uma forma algebricamente diferente de expressar a definição de derivada, tá legal? Só que essa forma de expressar a definição de derivada ela é útil para a gente porque ela chama a atenção para algumas coisas que essa forma aqui não chama, mas eu chego numa na outra simplesmente por meio de uma manipulação algébrica, tá? Beleza? Então eu vou chamar, olha só, por que aconteceu isso? Porque isso que está entre parênteses aqui, ó, repara só, isso aqui é exatamente a inclinação da reta tangente, concorda? Beleza? Tá? Então eu vou chamar isso aqui que está entre parênteses de R de x, certo? Que é a reta tangente, tá? Então se eu escrevo R de x igual a que multiplica x menos x0 mais f de x0, o que isso significa? Isso que está escrito aqui é a equação da reta que passa pelo ponto x0 e y0 e que tem inclinação A. Alguma dúvida? Beleza? Que é a reta tangente. É a reta tangente porque esse A aqui é a derivada. Tá beleza, pessoal? Certo? Então eu vou escrever isso aqui assim, finalmente. Tranquilo? Certo? Então, isso que está escrito aqui nada mais é que a definição de derivada escrita de outra forma. Tá? Beleza? Tranquilo? E o que essa forma de escrever a definição de derivada evidencia que a outra não evidencia? Mas tão explicitamente. Que eu tenho aqui a diferença entre a curva, que é y igual a f de x, e a reta, beleza? Tendem a zero, tranquilo? Certo? Quando x menos x0 tende a zero, ou seja, quando x tende a x0. Beleza? Tende a zero dividido por x menos x0, isso que é o importante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Isso aqui? Tá? Então vamos lá.
Posso apagar o lado de cá? Vamos tirar foto. Agora acabou a aula, mas agora vem a parte mais legal. Posso apagar? Então, olha só. Eu vou descrever agora, olhando para essa definição aqui de derivada. Então, isso aqui é a definição de derivada, porque esse A que eu estou colocando aqui é a derivada. Tá legal? Beleza? Agora eu vou pensar numa reta que tem essa expressão aqui, igual a x menos x0 mais f de x0, e vou pensar nesse A aqui como um número real qualquer, tá? Não necessariamente f' de x. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, quando eu faço isso, quando eu estou pegando essa expressão, o que isso aqui é? Isso aqui é uma reta qualquer. Isso aqui, se eu coloco esse A qualquer número real, essa expressão representa o quê? A família de retas que passa pelo ponto x0 f de x0. Concorda? Beleza? Então eu vou pensar no seguinte. Aqui está o ponto x0 f de x0, o gráfico da função. Vou desenhar de outra cor. Está passando em algum lugar aqui, beleza? E aqui tem infinitas retas que passam por esse ponto. Tranquilo? Para cada valor de A real que eu vou colocar, eu vou ter uma reta que passa por esse ponto. Dentre essas retas, existe uma que é aquela que melhor aproxima a curva. Tá legal? Beleza? Tá? E eu uso a palavra aquela que melhor aproxima a curva. Por que eu uso esse melhor? Porque todas essas retas aproximam a curva em algum sentido. Beleza? Que sentido é esse? Qualquer que seja esse valor de A, eu vou pensar que esse valor de A não é necessariamente a derivada. Tranquilo? Eu sempre vou ter isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui é só fazer a conta, tranquilo? Certo? É só eu botar aqui, ó, olhando só para o numerador dessa razão incremental aqui, beleza? Quando x tende a x0, isso aqui tende a zero, então eu vou ter f de x menos f de x0, concorda? Quando x tende a x0, então f de x, assumindo que a função é contínua, né, tende a f de x0. Tranquilo? Certo? Então, esse numerador aqui, ele sempre tende a zero. Tranquilo? Certo? Qualquer que seja o valor de A. Tá? Geometricamente, o que eu quero dizer com isso é que qualquer reta que passa por esse ponto aproxima a curva no sentido de que a diferença entre os valores da curva e da reta tendem a zero, que é o que eu escrevi aqui. Beleza? Certo? Mas existe uma única reta para a qual não só a diferença tende a zero, mas a razão entre as diferenças também tende a zero. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, isso aqui é para todo valor de A. Eu vou ter isso aqui. Tá de boa isso? Tranquilo? E aí, eu vou ter isso aqui, porém, eu vou ter isso aqui
eu vou ter isso aqui acontecendo com um único valor de A, que é o valor de A que eu chamo de derivada. Tá beleza? Tá? Então, repara só. Essa aproximação aqui é melhor do que essa. Tá? Por que essa aproximação aqui é melhor do que essa? Essa aqui é melhor do que essa. Tá? Como é que a gente pode perceber isso? E aqui, isso eu vou falar agora uma coisa conceitualmente muito importante, porque a gente precisa entender a ideia de divisão. A ideia de divisão como comparação. Tá legal? Certo? Então, o que eu estou dizendo quando eu digo que essa razão aqui tende a zero? O que significa dizer que uma razão tende a zero? Beleza? Para responder essa pergunta, eu preciso lembrar o que é uma razão. Tá? Então, eu posso pensar numa razão como uma comparação entre duas coisas. Beleza? Tranquilo? Então, sempre que eu escrevo uma razão, eu estou comparando o valor do numerador com o valor do denominador. Se essa razão é pequena, o que isso quer dizer? Quer dizer que o numerador é muito menor que o denominador. Tranquilo? Certo? Repare que os valores absolutos do numerador não pode ser enorme. Tranquilo? O numerador pode ser 1 bilhão. Mas se o denominador for 1 quintilhão, a comparação entre eles é pequena. Beleza? Tá? E se essa razão é grande, quer dizer que o numerador é grande em relação ao denominador. Se a razão é pequena, o numerador é pequeno em relação ao denominador. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, por isso que derivada tem a ver com o que eu já falei desde o começo, com uma taxa relativa, né? Estou querendo estudar o quanto uma coisa varia, não em termos absolutos, mas em relação a outra coisa. Tá legal? Então, olhando para cá, quando eu digo que isso aqui tende a zero, certo? Eu quero dizer que esse numerador, e eu estou dizendo que isso aqui tende a zero quando x tende para x0, beleza? Tá? Então, reparem só, qual é a interpretação desse limite aqui? A interpretação desse limite é a seguinte: quando x se aproxima de x0, ou seja, quando ΔX fica pequeno, os valores de f de x menos r de x ficam muito menores que os valores de x menos x0. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Tá? Em outras palavras, quando ΔX tende a zero, a reta se aproxima mais da curva mais rápido que o próprio ΔX. Fez sentido? Certo? Então vamos lá, ó. Eu estou trabalhando com x, com ΔX tender a zero. Isso aqui é a mesma coisa que escrever ΔX tender a zero, beleza? E o que eu tenho aqui embaixo é exatamente o ΔX, tá de boa? Certo? Então, se eu digo que essa razão aqui tende a zero, o que eu tenho no numerador? É a diferença entre a curva e a reta. Tá legal? Então, se eu digo que isso aqui tende a zero, eu estou dizendo que a diferença entre a curva e a reta é menor que o próprio ΔX, concorda? Porque eu estou dizendo que essa razão aqui é pequena. Tá de boa isso? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que nesse caso aqui, a reta se aproxima da curva mais rápido que o próprio ΔX. Que o próprio ΔX tende a zero. Fez sentido isso? Então, por isso que essa aproximação aqui é melhor do que essa. Porque não é simplesmente a reta se aproximar da curva. É a reta se aproximar da curva mais rápido que o próprio ΔX se aproxima de zero. Tá? Tá fazendo sentido isso? Por isso que essa aproximação é melhor do que essa. Agora, para fazer mais sentido, a gente vai visualizar isso no GeoGebra também. Tá? Beleza? E repara só, é isso que faz, quando a gente perceber, quando a gente visualizar isso no GeoGebra,
vai dar para perceber o seguinte: é isso que eu acabei de falar que faz a reta colar na curva. Tranquilo? Certo? Então, dentre todas as retas que passam por aquele ponto, todas se aproximam da curva. Mas tem uma única reta que não só se aproxima, ela cola na curva. E ela cola na curva porque a diferença dela para a curva é menor que o próprio ΔX. Não é só menor, é muito menor. É menor em ordem de grandeza do próprio ΔX, beleza? Vamos lá. Agora está assim, do jeito que o amigo falou. Olha só, pessoal. Então, agora que eu estou visualizando nessa tela, é uma tela parecida com a outra que a gente viu agora há pouco, tá? Só que ela é mais sofisticada. Mas ela tem ali a função, que eu botei x2, o ponto x0 igual a 1 e o valor da inclinação A igual a 2. Tá tranquilo? Beleza? Todas aquelas coisas ali eu posso editar, eu posso escolher a função que eu quiser, o ponto que eu quiser e a inclinação que eu quiser. Tá? Certo? Então a ideia dessa tela é fazer aquela mesma comparação que a gente fez antes das retas tangentes com as que não são tangentes, só que agora de forma mais qualitativa. E agora eu botei o zoom armado, como você sugeriu. Então olha só. Então, olha só, aí o que eu tenho aqui, ó, esse ρ de H sobre H é isso que está escrito aqui. O que eu estou chamando, o H é o ΔX, tá? É o x vezes x0. E o que eu chamei de ρ, essa letra grega, é a diferença entre f de x e r de x. Tá beleza? Tranquilo? E essas coisas aqui, elas aparecem aqui geometricamente, beleza? Esse aqui é o ρ, que é a diferença entre a curva e a reta, concorda? Beleza? Tranquilo? É esse comprimento vertical aqui. R de x é a reta que está em azul e ρ de x, e f de x é a função que está em vermelho. Então, f de x menos r de x é o comprimento desse segmento vertical que está utilizado aqui. Certo? Beleza? E o valor de A que eu escolhi propositalmente é o valor da derivada. Então, essa reta azul que eu tenho aqui é a reta que melhor aproxima a curva, é a derivada. Tá de boa isso? Certo? Agora eu vou dar zoom. Quando eu der zoom, bom, e aqui, ó, esse comprimento que eu tenho aqui é o H, concorda? O H é esse comprimento aqui, é o x menos x0. Beleza? Tranquilo? Agora, no ato de dar zoom, o ato de dar zoom é o próprio ato de fazer ΔX tender a zero, concorda? Porque o que controla o tamanho da janela é o ΔX. Quando eu der zoom, eu vou estar diminuindo os valores de ΔX. Beleza, pessoal? Certo?
Então eu vou dar zoom agora. E repare que essa janela aí eu programei com um zoom logarítmico, tá? Ou seja, quando eu mudar esse controle deslizante aqui, eu estou mudando, eu estou fazendo 10 elevado a isso. Tranquilo? Certo? Que é assim que eu consigo perceber esse zoom. Então olha só. Beleza? Então quando eu dou zoom, aqui eu estou com esse K que está aparecendo igual, ali igual a menos 4,3. Esse K quer dizer que eu estou com um ΔX da ordem de 10 elevado a menos 4,3. Beleza, pessoal? Só assim eu consigo perceber a mudança. Tranquilo? O Humberto que me ajudou a fazer assim com você. Beleza, pessoal? Então reparem só que a curva, essa reta aqui, ela se confunde com a curva. Tranquilo? Por que essa reta se confunde com a curva? Porque o ρ de x, que é o numerador dessa fração, ele tende a zero mais rápido que o denominador. Tranquilo? Então, o que é o denominador dessa fração? É esse comprimento aqui, ó. Beleza? Que é o x menos ΔX. Tranquilo? Então, quando eu falo que essa razão tende a zero, o que eu estou dizendo é que isso aqui fica muito menor do que isso. Isso que está em cima, né, o numerador é o ρ. Se isso ficar menor do que isso, quando eu der zoom, isso aqui vai ficar invisível. Porque ele vai ficar muito menor do que isso. Concorda? Beleza? Então, por isso que eu falei agora há pouco, que é isso aqui, o fato dessa razão tender a zero, que faz a reta colar na curva. Por que isso faz a reta colar na curva? Porque quando eu fizer ΔX tender a zero, isso que está aqui, a diferença entre a curva e a reta, fica muito menor que o próprio ΔX. Tranquilo? Certo? Então, ao longo do zoom, essa separação entre a curva e a reta fica invisível. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Agora, eu vou colocar fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra janela. Eu vou colocar um outro valor que não é o valor da reta tangente, da inclinação da reta tangente, mas é um valor muito próximo, tranquilo? Então, quando eu olho nessa janela gigante, elas ficam muito parecidas, estão vendo? Tranquilo? Mas quando eu der esse zoom, eu vou perceber a diferença. Então, olha só. Agora, quando eu estou dando zoom, a curva e a reta ficam muito próximas, mas elas não ficam indistinguíveis. Elas não ficam distinguíveis por quê? Porque essa diferença entre a curva e a reta fica muito pequena porque ela tende a zero. Tranquilo? Mas ela não tende a zero quando comparada com ΔX. Beleza? Certo? Como ela não tende a zero, ela só tende a zero em termos absolutos, não em termos relativos. Beleza? Então, como ela não tende a zero em termos relativos, tranquilo? Certo? Significa que ela sempre tem uma ordem de grandeza comparável com a ordem de grandeza de ΔX, enquanto no exemplo anterior ela tinha uma ordem de grandeza muito menor que a de ΔX. Isso faz com que ela sempre fique visível. Então eu estou enxergando aqui tanto o numerador, que é isso aqui, quanto o denominador dessa função, dessa razão. Desculpa. Fez sentido isso? Eu acho isso um pouco difícil. Foi de boa?
Certo? Uma dúvida. Tem essa razão. No caso, quando você faz a aproximação não ser exatamente igual, ela é uma constante. Essa razão Esse não deu necessariamente. menos 0,1. Esse menos 0,1, essa razão vai mudar se eu continuar Vai com mudar. não muda? Vai, ela varia, assim. É porque aí parece que ele está truncando, né? Assim, esse rolo aqui também não é zero, ele tem É um zero. número bem pequeno. É porque ele está arredondando, né? Assim, eu não sei controlar o número de dados decimais quando você bota coisa no GeoGebra. Mas na verdade aqui está igual a zero, mas não é igual a zero, está muito próximo de zero, mas isso aqui varia também. Tanto que no outro ele tem o zero, então tem que variar. Mas beleza, pessoal, tem sentido Quer isso? dizer constante no sentido do limite. O limite é um valor constante para calcular ou Ah, o limite. é o limite, quer dizer. Ah, tá, entendi, agora entendi, beleza. Eu acho que sim. É um valor constante diferente do zero. É só experimentar, não tinha pensado nisso. Assim. O show sempre fala coisas que eu não tinha pensado. Mas vamos fazer a conta e ver isso. Mas eu acredito que sim, vai ser um valor. Pega um exemplo aí, x2, é fácil, mas vamos fazer a conta. Mas beleza, pessoal, fez sentido? Isso. Certo? Agora, isso é muito importante, tá? Porque quando a gente fala que a reta tangente é aquela que melhor aproxima a curva, esse melhor tem um sentido matemático preciso, tá? Agora eu quero falar alguns desdobramentos disso aqui, que só funcionam porque a aproximação é dessa natureza, tá? Então, quando eu falo que a reta tangente é a reta que melhor aproxima a curva, matematicamente é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, dentre todas as retas que intersectam a curva, a reta tangente é a única que cola na curva, ou seja, é a única cuja diferença em relação à curva tende a zero numa ordem menor que o próprio ΔX. Tá legal? Beleza? Então, é isso que possibilita, e nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre isso, a gente fazer a seguinte coisa, que é uma ideia fundamental do cálculo diferencial, que é o seguinte: o que a gente faz em cálculo diferencial? E aqui a gente está falando num caso específico que é funções de R em R, tá? Mas depois a gente vai generalizar um pouco isso também. Mas o que a gente faz no cálculo diferencial? A gente quer aproximar coisas não lineares por coisas lineares. Beleza, pessoal? Certo? E o que isso possibilita? Né? A gente falou um pouco sobre isso na aula passada também. As coisas lineares, em geral, são mais simples que as coisas não lineares. Concorda? Beleza? Tá? Então, o que a gente faz no cálculo diferencial é aproximar coisas não lineares, que são curvas, por coisas lineares, que são as suas retas tangentes. Isso possibilita que a gente estude funções, estude propriedades das funções não lineares, observando as propriedades das funções lineares que as aproximam. Tá legal? Certo? Tipicamente, uma coisa que a gente aprende em cálculo 1 é que quando a derivada positiva, a função é crescente. Né? Isso é um exemplo do que eu acabei de falar. Eu estou olhando para a propriedade da reta tangente e olhar para a propriedade da reta tangente me permite inferir coisas, propriedades sobre a função. Tá? Se a inclinação da reta tangente é positiva, então a função é crescente. Tá legal? Certo? Mas isso só funciona porque eu tenho essa melhor aproximação aqui. Se essa reta fosse outra, se fosse essa aqui, por exemplo, que não é a melhor aproximação, eu não poderia garantir isso. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Fez sentido isso? Tá. Agora, outra coisa, outra pergunta. Então, eu falei para vocês que essa aproximação aqui é melhor do que essa.
Tá tranquilo? Certo? Porque essa aproximação aqui, ela diz simplesmente que isso aqui fica pequeno. Essa aqui, ela diz que isso aqui fica menor do que isso. Tá beleza? Certo? Então, essa aqui é melhor do que essa. Se eu falo que isso aqui acontece, é porque essa reta está aproximando a curva mais do que essa, melhor do que essa. Agora, se eu escrever isso aqui, ó, e eu digo que isso aqui tende a zero, colocando isso ao quadrado, eu estou melhorando ou piorando a aproximação? Piorando, você está diminuindo o denominador. Então, eu estou diminuindo o denominador. Ah, não faz sentido. Mas então eu estou melhorando a aproximação. Entendeu? Porque repara só, quando eu elevo isso ao quadrado, como isso aqui tende a zero, eu estou diminuindo o denominador, concorda? Beleza? Então, se eu estou diminuindo o denominador e estou falando que isso aqui tende a zero em relação a esse denominador, repara, esse denominador é menor do que o outro. Se eu coloco o denominador cubo, é menor ainda. Concorda? Então, quanto maior o grau aqui, menor o denominador. Consequentemente, melhor é a aproximação. Tá legal? Beleza? Fez sentido? Porque se eu falo que isso aqui tende a zero, eu estou falando que essa diferença tende a zero quando comparado a isso aqui ao cubo, que é menor do que isso aqui elevado a 2, é menor do que isso aqui elevado a 1, beleza? Tranquilo? Agora, isso aqui que eu estou falando tem um nome, aí eu não vou poder trabalhar mais com retas, tá? Mas isso aqui tem um nome que a gente aprende em cálculo 1 também, sabe qual é? Sabem do que eu estou falando? Polinômio de Taylor. Vou tentar aproximar uma parábola. Entendi. Exatamente. Tranquilo? Aí a gente vai falar disso mais pra frente, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, por exemplo, quando eu botar isso aqui ao quadrado, eu não vou ter mais a liberdade de trabalhar com retas, só que eu não vou achar uma reta que tenha essa aproximação, mas eu vou achar uma parábola. Tranquilo? Que é o polinômio de Taylor de grau 2. Então, assim como a reta tangente é, dentre todas as retas que passam por aquele ponto, aquela que melhor aproxima a curva, o polinômio de Taylor de grau 2 é a melhor parábola. É a parábola que mais aproxima a curva, tá? O polinômio de Taylor de grau 3 é dentre todas as cúbicas a mesma coisa. Beleza, pessoal? Certo? Só que quanto maior o grau do polinômio, melhor a aproximação, tá de boa? Certo? Isso também dá para a gente perceber geometricamente da seguinte forma. Vejam só se isso que eu vou falar faz sentido. Depois eu vou repetir tudo isso, tá? Quando a gente fala de polinômio inteiro. Mas vejam só se isso faz sentido. Vamos comparar uma reta com uma parábola. Tranquilo? Uma parábola é mais maleável que uma reta. Beleza? Porque uma reta, eu tenho um parâmetro só para variar. A única coisa que eu posso variar com uma reta é a inclinação. Tá? Então é isso que eu estou trabalhando aqui, perceberam? Eu tenho uma reta aqui, tudo que eu posso fazer aqui é mexer na inclinação. Beleza? Então eu estou procurando ajustar a reta à curva. Tá beleza? Mas a única coisa que eu tenho para ajustar é inclinar mais ou menos. Se eu tenho uma parábola, eu já tenho inclinação e concavidade. Eu posso fazer assim, né, na parábola, e posso fazer assim. Tá de boa? Certo? Se eu tenho uma função de grau 3, eu tenho 3 parâmetros. Eu tenho ax3 mais bx2 mais cx mais y0. Beleza, pessoal? Certo? Então, quanto maior o grau do polinômio, eu posso pensar assim, mais maleável é o seu gráfico. E quanto mais maleável o gráfico do polinômio é, mais possibilidades eu tenho para ajustar o gráfico à curva. Beleza? Então é isso que eu estou visualizando aqui. Quando eu aumento o grau do denominador, eu vou tendo aproximações cada vez melhores. Tá? Então, quanto maior o grau do polinômio de Taylor, melhor é a aproximação. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso.
Fez sentido isso? Tranquilo? Tá? Vocês lembram do cronômetro dele? Não ter estudado? Já tinham se ligado nisso que eu falei? Sim, só numa situação. Tá. E ali nisso também eu acabei tentando fazer o cálculo 2. Beleza, pessoal? E uma última observação sobre isso aí, que agora eu já estou na parte cena dos próximos capítulos, tá? Uma última observação sobre isso aí, ó. Vamos lá, posso apagar tudo? Fez sentido até agora tudo isso aqui? Tá. Aprenderam coisas novas hoje? Isso é importante, sim. Ah. Então, olha só, vamos lá. Então, vou falar mais uma coisa que a gente vai ver mais para frente, beleza? Por enquanto, a gente está trabalhando aqui com funções de R em R, tá beleza? Tranquilo? Certo? E aí, olhando para essa função não, para essa razão aqui, eu posso pensar na definição de derivada como uma busca da reta que melhor aproxima a curva. E o que determina essa reta é essa inclinação aqui, tá de boa? Agora, eu vou pensar, a gente vai ver isso mais para frente, que se eu tivesse, em vez de funções de R em R, funções de Rn em Rn, tá? Certo? Então esse x aí, em vez de ser um número, é um vetor, é um elemento do domínio, tá? Então é um vetor de Rn, beleza? E f de x é um elemento da imagem, do contradomínio. Então f de x é um vetor de Rn, tá de boa? Por exemplo, uma função de R2 e R3. O x é um vetor de R2. E o f de x é um vetor de R3. Tá beleza isso? Tá? A definição de derivada para funções de R em Rn é exatamente essa aqui, tá? Eu só tenho que tomar uma providência, que eu não posso, não existe divisão por vetor, tá? Mas aí eu ponho um módulo aqui que tudo funciona. Porque o limite é igual a zero. Depois eu explico melhor isso quando eu chegar lá, tranquilo? Mas eu só quero que vocês pensem no seguinte, como eu falei, agora eu tenho uma função de Rn em Rn. Então, isso que está aqui, ó, é um elemento, é um vetor do Rn, beleza? O x e o x0 são elementos do domínio, então são elementos de Rn. E isso que está aqui é um vetor do Rn, concorda? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, o que é esse Azinho aqui? O que esse Azinho tem que ser para essa expressão fazer sentido? Para que eu possa somar isso aqui. Repara que aqui, ó, eu estou somando esse negócio aqui todo com esse negócio aqui, concorda? Tá beleza? Essa soma agora é uma soma vetorial. Tranquilo? Mas eu só posso somar vetores. Exatamente. Eu posso somar um vetor do R2 com o vetor do R3. Então, se isso aqui é um vetor do Rn, tranquilo? O resultado dessa multiplicação aqui tem que ser um vetor do Rn também. Tranquilo? Então, para que isso der certo, quem tem que ser esse Azinho? Quem é o objeto matemático? Exatamente. Quem é o objeto matemático eu multiplico por um vetor do Rn e dá um vetor do Rn como resultado. É uma matriz N por N. Concorda? Certo? Com N linhas, vou botar o vetor do Rn aqui, com N linhas e... Não, calma, não vou ler com ele nesse pouco, mas enfim, vocês entenderam, tá?
Isso é sempre difícil, esse negócio de bico. Mas beleza? Certo? Então esse Azinho aqui é uma matriz N por N. E aí tudo dá certo. Beleza? Certo? Mas é claro que esse Azinho é um vetor não é para tudo dar certo, simplesmente. É pelo seguinte motivo. Vou botar até esse A maiúsculo agora para ter mais cara de matriz, tá? Olha só. Mas isso não é só para acochambrar para a conta dar certo, tá? Isso aí tem, obviamente, um sentido conceitual, beleza? Porque repara só, a gente está falando aqui de melhor aproximação linear local. Então, como eu acabei de falar, eu estou buscando coisas lineares que aproximam as coisas não lineares. Tranquilo? Quando eu tenho funções de Rn e Rn é a mesma coisa. Estou buscando coisas lineares que aproximam coisas não lineares. Só que agora essas coisas todas não são mais funções de Rn, são funções de Rn e Rn. Tranquilo? Então, quais são as coisas lineares, funções de Rn e Rn? São as transformações lineares. As transformações lineares são representadas por meio de matrizes. Você fez aula de linear já? Estou fazendo agora. Então já está fazendo sentido. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, quando eu falo de funções de Rn e Rn, a derivada continua tendo o mesmo significado da reta. Não tem mais variação, tá? Porque eu não posso mais falar de variação, porque não faz sentido falar de variação em relação a um vetor. Aí o que eu posso falar de derivada direcional, tá? Porque aí eu estou falando da variação em uma direção. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? Mas a ideia de melhor aproximação linear continua. Tranquilo? Então eu continuo buscando a coisa linear que melhor aproxima aquela função pontualmente. Só que essa coisa linear não é mais uma reta, é uma transformação linear. Beleza? Então, resumindo, a derivada, isso é uma coisa que acho que não se fala nos cursos de graduação, mas eu acho que deveria falar, tá? A derivada de uma função de Rn é um número, tá? É um número a cada valor de x, né? Beleza? A derivada de uma função de Rn e Rn é uma matriz. Beleza? Tranquilo? Certo? E essa ideia de que a derivada de uma função de Rn e Rn é uma matriz é uma ideia que unifica um monte de coisa que a gente aprende em cálculo 2 e cálculo 3 de forma fragmentada, a meu ver. Que é a ideia de derivada parcial, lembram disso? Assim, derivada direcional, gradiente, vetor tangente, determinante jacobiano. Então, todas essas coisas que a gente aprende meio assim, elas vêm dessa ideia de derivada como transformação linear. Beleza? Certo? Então, obviamente estou falando assim, não dá para entender nada disso, tá? Mas a gente vai falar disso tudo, certo? Qual é o significado do gradiente, qual é o significado do vetor tangente, qual é o significado de derivada direcional, a partir desse entendimento de derivada como transformação linear, de derivada como matriz, beleza? Tudo vem daí, tá? Sem essa ideia de derivada como transformação linear, parece que cada coisa disso é uma coisa. Não sei se vocês ficaram com essa sensação. Cálculo. Vocês lembram essas coisas, né? Gradiente. Ele ficou popular os somos. Então, mas qual é o significado? Fala. A fórmula. Para ser bem sincero, eu só lembro do nome. Eu já escutei jacobiano na minha vida, que é um rotacional de um não lembro. Então, deixa eu falar de todas essas coisas aqui. Gradiente, vetor tangente, derivada direcional, determinante jacobiano. A gente não vai dar tempo de falar com muita profundidade, não é lá. Divergente rotacional. Certo? E aí? Beleza? Tá. Então, a última coisa, na aula que vem, a gente vai falar de propriedade, algumas propriedades básicas de derivada. Vou só fazer uma promessa. Vocês vão ver regras acadêmicas de uma maneira que vocês nunca viram antes.
Nossa, tá. Não viu nem de maneira alguma, basicamente. A regra da cadeia acho que é jogado dele. Vocês deu fazer a conta, né? Faz 50. 0 x2. Verter é uma palavra forte, né? Tá. E só mais uma coisa. Operacional. Vocês preferem começar a aula com 1h30? Fica mais tranquilo. Eu tenho que sair mais cedo da escola. Você Ah, melhor não lembro, posso ver no melhor. Melhor, mas eu posso chegar uma hora. Não, se for melhor por mim, tudo bem. Mas para mim não faz. Para mim não Pra mim tanto faz. Se pudesse eu ver, pra mim é um pouquinho melhor, mas sendo uma hora, eu consigo tirar uma hora. Não tem problema. Tá. A gente pode fazer uma enquete depois. Porque devido ao passado, o pessoal tinha muita gente que não conseguia chegar uma hora. Então, vamos combinar assim, semana que vem continua uma hora. E aí, quando tiver todo mundo inscrito no Google Classroom, não, quando vocês criarem o grupo, vocês criarem um grupo da turma, aí a gente faz uma enquete lá no grupo, tá? Certo? Então pega o telefone dela para botar a estrutura da física. Era isso.